Bom dia, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Maná com Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu queria falar com você acerca do apóstolo Paulo e eu queria te entregar uma chave nessa manhã, a chave poderosa que fez com que o apóstolo Paulo se tornasse quem ele se tornou à luz da Bíblia. Se você não conhece o apóstolo Paulo, eu quero falar algumas coisas sobre o ministério dele. A primeira é que ele chega em uma cidade chamada Corinto, uma cidade onde havia o maior templo de prostituição naquela época. Havia mais de 1000 prostitutas cultuais naquele lugar, onde a deusa Afrodite era o principado que estava sobre aquela cidade. Era uma cidade mercante, onde havia ladrões, prostitutas, comerciantes, todo tipo de pessoa do mundo havia naquela cidade. Então Paulo chega naquela cidade e ele transforma aquela cidade pelo poder do Evangelho, pelo poder do Reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Outra é a cidade de Éfeso. Era uma cidade extremamente idólatra, onde havia a deusa Diana e havia outros deuses naquele lugar, onde havia muita filosofia, o berço da intelectualidade era a cidade de Éfeso. E Paulo chegou naquela cidade, e 2 anos que Paulo estava naquela cidade, a Bíblia fala em Atos 19 que eles pegaram a cidade, reuniu e pegou todos os livros de bruxaria, de feitiçaria, colocaram na praça pública e atearam fogo. Fizeram a contabilidade, deu cerca de 50 mil moedas de prata, que dá em torno de R$1 milhão hoje. Então eles queimaram R$1 milhão em livros satânicos de bruxaria, porque reconheceram verdadeiramente que o reino de Deus estava ali. E Paulo fazia milagres extraordinários ali e as pessoas se maravilharam. Então, qual era um grande mistério que havia na vida de apóstolo Paulo? É claro que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo ele fez todas aquelas coisas. Mas como um homem pode transformar uma cidade como a cidade de Corinto em uma cidade idólatra como a cidade de Éfeso? Então, nessa manhã que eu quero te dar uma chave, e eu quero trazer uma série de chaves do apóstolo Paulo aqui para a nossa meditação. E uma dessas chaves está em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 25, que diz assim: "E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível." Ou seja, eu me abstenho para que eu possa alcançar a minha coroa incorruptível. Verso 26: "Pois assim corro, não como a coisa incerta." Ou seja, eu corro não por caminhos sem saber o meu caminho. Eu estou correndo porque eu tenho uma direção. "Assim combato, não como batendo no ar." Verso 27. "Antes subjugo o meu corpo." Outras traduções diz: "esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado." Essa é a chave do ministério do apóstolo Paulo, uma das chaves. Ele esmurrava o seu corpo e o subjugava à escravidão. As grandes... a Bíblia diz que não vos sobreveio tentação senão humana. Todas as tentações são da carne, são humanas. Então, se eu subjugo a minha carne, se eu esmurro a minha carne e eu a
reduzo a minha servidão à escravidão, eu fico a um passo de viver uma vida plena no Espírito Santo. Paulo entendia isso. Então Paulo, ele esmurrava. A carne de Paulo vivia de migalhas. Ele não alimentava ela, vivia de migalhas. Então por isso que Paulo teve uma vida poderosa no Espírito Santo. As maiores decepções, tristezas que possuímos, tudo é fruto de uma expectativa da carne e da alma. Paulo, quando ele foi apedrejado, Paulo, quando ele foi açoitado, Paulo, quando sofreu traições, ele falava assim: me alegro, eu me glorio nas tribulações, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância. Em Filipenses fala, alegrai-vos. A carta de Filipenses, que é no final do ministério de Paulo, Paulo só fala de alegria, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Por que Paulo vivia alegre? Por que Paulo se alegrava por todas as coisas que aconteciam na vida dele? Porque ele subjugava a sua carne, subjugava a sua alma, e quem governava era o Espírito Santo. Então, a coisa que a gente tem que aprender com o apóstolo Paulo é isso: eu subjugo, eu esmurro a minha carne, eu não vou deixar minha carne se alimentar, não vou dar alimento para minha carne. Ela tem que servir ao Espírito, ela tem que entender o lugar dela. Você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer com que a nossa carne entenda que ela não está mais no comando. A nossa carne, ela tem que entender que ela está debaixo de um jugo, e o jugo que ela está debaixo é do Espírito Santo. Então Paulo pegava a sua carne e colocava debaixo do jugo do Espírito Santo. Para quê? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Porque quando nós pregamos para alguém e nós damos vazão à nossa carne, nós acabamos despregando, se é que existe essa palavra, com as nossas atitudes, porque damos vazão à nossa carne, acabamos sendo condenados com aquilo que nós pregamos, porque a Bíblia em si, ela nos ensina a mortificar a carne. Então, se eu dou vida à carne, logo estou pregando contra o Evangelho de Cristo. Então Paulo falava isso: eu subjugo a minha carne para que eu seja aprovado em tudo em que eu aprovo dentro da palavra de Deus. Para quê? Para alcançar a coroa incorruptível. Qual era essa coroa incorruptível? É a coroa no reino de Deus, a coroa de glória no reino de Deus. Então Paulo está falando aqui de galardão, porque eu subjugo a minha carne para que eu guie meu corpo, minha alma debaixo da direção do Espírito Santo, porque eu estou correndo com foco, com o objetivo que é o reino de Deus e a coroa incorruptível. Isso me motiva a subjugar minha carne, isso me motiva a combater um bom combate, isso me motiva a correr a minha carreira. Então isso tem que te motivar. Por isso que Paulo tinha uma vida poderosa no Espírito, porque tudo estava subjugado debaixo do Espírito. Hoje nós queremos pegar o Espírito Santo e fazer com que ele faça a vontade da nossa carne. Queremos pegar Deus como amuleto para fazer a vontade da nossa carne. Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero ganhar isso, eu quero receber isso, eu quero ir para tal lugar. Nunca subjugamos essa carne, esses desejos da carne, à direção do Espírito. No versículo, nós vemos no versículo 25, fala que aquele que luta se abstém de algo. Porque para ele ganhar a luta, ele tem que se abster dormicido, ele tem que alimentar corretamente, ele precisa de uma série de treinamentos para aquilo específico. E tudo isso não agrada muito a carne, no sentido que a carne quer comer, a carne quer beber, a carne quer dormir, a carne quer fazer o que ela quer. Então eu preciso me abster de algumas coisas da carne para lutar, para mim ser um campeão na luta. Paulo está falando esse princípio: eu vou abster de tudo isso da carne e vou fazê-la viver de migalhas para que eu possa alcançar a
coroa incorruptível, porque só assim eu vou viver na plenitude do Espírito. Paulo andava na plenitude do Espírito. Em Atos 19 você vai ver que pelas mãos de Paulo, Paulo fazia sinais e maravilhas, porque ele vivia pleno no Espírito Santo. E Paulo chega no começo do capítulo 19 e fala com os 12 irmãozinhos discípulos que estavam ali, fala, qual batismo vocês foram batizados? Eles falaram, no batismo de João Batista. Vocês ouviram falar do Espírito Santo? Nunca ouvi falar. Então Paulo foi e os batizou, impôs as mãos. Assim que Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas e profetizaram. Por quê? Porque Paulo andava na plenitude do Espírito Santo. Eu estou te convidando nessa manhã a ter essa chave poderosa. Ande na plenitude do Espírito Santo, mortifica a sua carne e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, e você vai ver de qual forma poderosa Deus vai te usar nessa terra. Amém? Se você me perguntar como eu mortifico a minha carne, jejum, oração, leitura da palavra, comunhão, meditação na palavra, e você se esforçar na sua oração, você clamar ao Senhor para que o Senhor te dê força e estratégia para que você diga não à sua carne. À medida que você vai falando não para a sua carne, você vai sentir o seu Espírito Santo, o Espírito Santo fortalecendo, e aquilo que era difícil para você fazer na carne, agora vai se tornar fácil pelo Espírito. Amém? É isso que Paulo falava. Então, fica essa chave poderosa do ministério do apóstolo Paulo para a sua vida. Use ela e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Deus te abençoe.